Vamos falar agora sobre a drenagem venosa, né? As veias da face, assim como as de outras partes do corpo, elas vão realizar anastomose, né? Então, elas vão estar interligadas para que haja uma drenagem por vias alternativas. Então, por exemplo, durante uma compressão temporária, né? Os vasos, o sangue tem vias alternativas e é por isso que o tecido não morre, né? Porque a gente consegue, através dessas anastomoses, fazer percursos distintos. Essa anastomose na cabeça, ela vai incluir, sobretudo quando a gente fala de drenagem venosa na face e no couro cabeludo, ela vai incluir anastomoses de veias que são superficiais com veias mais profundas. Então, a gente começa lá na veia supratroclear. A veia supratroclear, ela vai, ela tá aqui no nosso esquema, deixa eu ver se eu ativo o nosso laser, só um minuto. A veia supratroclear, ela vai descer perto da linha mediana da fronte até mais ou menos a raiz do nariz. E ela vai encontrar a veia supraorbital, que vai ter um trajeto medial ali superior à órbita. As duas encontrando, elas vão trazer o sangue vindo de grande parte do couro cabeludo e da fronte, e vão originar uma veia chamada veia angular. A veia angular, ela vai se originar na raiz do nariz e ela vai até a margem inferior da órbita. A veia angular, ela vai formar a veia facial quando ela estiver ali nesse nível, que vai descer ao longo dessa margem lateral do nariz, vai descer obliquamente, vai chegar ali perto da margem da mandíbula. Quando a gente observa esse trajeto da veia facial, a gente vê que várias tributárias vão acabar drenando nela, como, por exemplo, vai chegar nela o sangue vindo da veia nasal externa, da pálpebra inferior, vai vir as veias labiais, tanto superior quanto inferior, e também vai ser recebido o sangue da veia facial profunda. A veia facial profunda, ela, a gente consegue observar ela aqui, tá? Chegando na artéria facial. Veja que a veia facial profunda, ela permite também a drenagem do plexo pterigóideo. Então, o plexo pterigóideo, ele é uma rede de vasos que conseguem fazer a drenagem na veia facial através da veia facial profunda, e o plexo pterigóideo também consegue fazer a drenagem no seio cavernoso. Ainda, a gente vai observar que a veia facial, ela vai, durante seu trajeto, receber, se unir com os vasos que estão vindo do encéfalo e também estão vindo ali da parte do nosso couro cabeludo, que a gente vai continuar no próximo slide. Mas veja aqui na nossa imagem que a veia, o plexo pterigóideo, consegue também drenar na veia maxilar. Deixa eu achar a veia maxilar aqui na nossa. Aqui, a veia maxilar. Isso. Então, o plexo pterigóideo ele consegue fazer a drenagem ali na veia maxilar. E a veia maxilar, ela chega a um ponto do seu trajeto que ela vai encontrar a veia temporal superficial. Quando essas duas se encontram, mais ou menos atrás da mandíbula, ela forma uma veia chamada veia retromandibular. Então, a veia retromandibular, ela vai seguir ali um trajeto inferior e ela vai ser formada pela união da veia maxilar com a veia temporal superficial. Lembrando que a temporal superficial, ela tem as tributárias do seu ramo frontal e do seu ramo parietal que vão formá-la, tá? Assim, a veia retromandibular vai chegar num nível que ela vai se dividir em duas. Num ramo que é dito divisão posterior e uma divisão anterior, um ramo anterior. O ramo anterior dessa nossa veia retromandibular vai acabar encontrando a veia facial, que a gente viu no esquema anterior quais vasos estão drenando nela.
E a união dessa divisão anterior com essa veia facial gera uma veia chamada de facial comum, que vai drenar na veia jugular interna, que a gente vai ver outras estruturas que vão drenar na veia jugular interna também, tá? No próximo slide. Já a divisão posterior dessa veia retromandibular, ela vai encontrar a veia auricular posterior e juntas elas vão originar a veia jugular externa, tá? Que a gente já vai falar mais à frente como que elas vão chegar no coração esse sangue. Mas veja que eu não falei das estruturas que estão transparentes aqui, lá no interior do encéfalo. Só para que a gente possa entender um pouco melhor, lá no na nossa dura mater, que é a meninge mais externa, a gente tem os seios venosos. Então, os seios venosos que a gente observa são, por exemplo, o seio venoso sagital superior, o seio sagital inferior, a gente também tem o seio reto, nós temos o seio transverso e a gente tem o seio occipital. Veja que o sangue coletado de grandes veias do encéfalo vão cair nesses seios e eles vão ter um ponto de convergência que a gente chama de confluência dos seios. Essa confluência dos seios vai fazer com que o sangue consiga acessar a nossa veia jugular interna, tá? E aí a gente consegue fazer a drenagem do encéfalo também. Então, a partir disso, sabendo que o sangue da face, do couro cabeludo e do encéfalo vão estar caindo ali na veia jugular interna e externa, conforme o trajeto que a gente abordou, a gente tem que lembrar que a veia jugular externa, ela vai começar ali perto do ângulo da mandíbula e ela vai descer a região cervical, trazendo o sangue que está vindo do couro cabeludo e da região da nossa face. A externa, ela vai formar, junto com a veia subclávia, a nossa veia bracocefálica. E a gente tem também a jugular interna drenando nessa veia bracocefálica. Veja que a veia bracocefálica direita quanto contra a esquerda, juntas elas formam a veia cava superior, que drena no átrio direito, fazendo com que o sangue da cabeça consiga acessar o coração.